Na vida, nada é de graça e para isso precisamos entender o que vamos fazer, aonde nós estamos entrando e se a gente está disposto a suportar tudo aquilo que nós vamos iniciar. Porque tudo tem um custo, tudo tem um preço a se pagar. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar na série As Palavras de Jesus. E o tema, tudo tem um custo. Vem comigo para você ser muito abençoado. E seja muito bem-vindo ao nosso canal, que Deus possa abençoar a sua vida. E antes de começar esse estudo, que você possa se inscrever, ative o sino para receber todas as notificações. Deixa eu te fazer um pedido, curte, comenta aquilo que você gostou, que você aprendeu, compartilha com o máximo de pessoas que você pode, com seus amigos, familiares, para que eles também possam ser abençoados e para que esse canal também possa crescer e chegar na vida de muitas pessoas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes 7:8, que fala o seguinte: o fim é melhor do que o início. Quando eu escutei esse versículo pela primeira vez, eu fiquei assim em dúvida e bem pensativo, porque normalmente quando você para pensar, o início de qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, ele sempre é mais empolgante, ele é sempre melhor, traz euforia, traz um sentimento na gente de empolgação mesmo, de realmente a gente estar feliz porque a gente está fazendo algo novo, algo diferente e sempre é algo surpreendente quando está no início. Mas Eclesiastes fala que o fim é melhor do que o início. O que quer dizer com isso? E isso faz com que a gente venha refletir um pouco mais sobre essa palavra, sobre essa mensagem. E eu gostaria de entrar agora na parábola que fala sobre o preço de ser discípulo para Jesus. E aí você vai entender o que isso tem a ver com a mensagem que Salomão fala sobre o fim ser melhor do que o início. Lá em 1 Pedro 1:8, Pedro vai deixar claro para a gente que a busca do nosso objetivo, que é o fim, é a nossa salvação, a salvação da nossa alma. Isso começa a fazer sentido para a gente e a Bíblia faz tanto sentido que a gente começa a amarrar uma coisa na outra e entender por que Salomão falou aquilo. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, lá em Lucas 14, no versículo 25, onde nós vamos ler a parábola, onde se fala sobre o preço para poder seguir Jesus. Lucas 14, 25 fala o seguinte, o título está escrito assim: o preço do discipulado. E uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltou-se para ela e disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, isso Jesus falando, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. E aqui ele começa a falar em parábolas a questão de a gente saber colocar, custear para a gente poder seguir a ele. Ele fala o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se senta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para construí-la? Pois, se começar a construir, lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que estão vendo vai fazer o quê? Vão debochar de você, porque você iniciou, mas não foi capaz de terminar. E Jesus ele dá um outro exemplo também. Ele fala: qual é o rei que pretende sair à guerra com 10.000 homens? É capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Mas antes, não se senta, analisa se é capaz de vencer e se entender que não é capaz, ele manda uma delegação pedindo paz para que não venha ter guerra, porque ele sabe que se ele for à guerra ele vai perder. Então a palavra de Deus deixa muito claro para a gente nessa parábola que antes da gente começar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa sentar, calcular e entender se nós somos capazes de suportar, de pagar o preço, de levar isso adiante até o final. E Jesus ele deixa isso também muito claro e muito óbvio para aqueles que estão dispostos a começar a seguir Jesus.
a pagar o preço e colocar na ponta do lápis se esse início dessa jornada vai ser uma jornada que ele vai levar até o fim. Porque se ele parar no meio do caminho, se ele desistir no caminho, assim como aquele construtor, ele vai passar vergonha. E assim como aquele rei que foi para a guerra só com 10 mil homens não era capaz de vencer, também vai sair derrotado. Eu acredito que Jesus, quando ele falou em parábolas sobre isso, ele não quis dizer para a gente o quanto que a gente tem que entender de empreendedorismo, de administração, o quanto que a gente tem que calcular tudo o que a gente vai fazer. Eu acredito que é algo muito mais além do que isso, porque o preço de se caminhar com Jesus é realmente renunciar algumas coisas na nossa vida, ou várias coisas, para que a gente possa ser conduzido pelo caminho da salvação, que não está no início, o nosso grande prêmio, e sim no final, que é a salvação que Pedro ele ressalta, e assim como Salomão lá em Eclesiastes também deixa muito claro que o fim é melhor do que o início. Porque quando a gente inicia alguma coisa, como eu falei, é muito bom, é muito prazeroso, é muito legal a gente achar que, nossa, tá bacana, mas quando começa a vir as dificuldades, começa a vir todo o processo da caminhada, a gente começa a ficar frustrado, a gente começa a desanimar, a gente já não vê tanta empolgação como estava no início, mas o grande segredo é realmente chegar até o final. Então Jesus, ele através dessa parábola, ele deixa claro que antes de começarmos qualquer coisa, mas principalmente a caminhar com ele, nós devemos entender o custo, o preço a ser pago. Por isso que eu quero que você entenda que a parábola, ela vai muito mais além do que ter só esse entendimento de levantar o custo. É tanto que Jesus ele fala no versículo 33 o seguinte: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então Jesus, ele deixa uma condição muito específica para poder seguir ele. Aquele que não renunciar a pai e mãe, não renunciar às coisas desse mundo, às questões financeiras, às vontades da carne, qualquer coisa que te impeça de seguir o caminho dele, você não está pronto para poder seguir a Jesus. O que tem que ficar claro e que você tem que entender também, não é que nós estamos pagando a nossa salvação quando a gente está abrindo mão de alguma coisa ou que Jesus pede para a gente poder calcular o preço. Porque isso Deus já providenciou para a gente. E Jesus, ele pagou esse preço por nós. Mas o ponto aqui é a questão da gente realmente entender que aquilo que a gente vai ter que abrir mão, aquilo que nós vamos ter que fazer, vai ser suficiente para a gente poder chegar até o fim. Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui, porque todo mundo fala de pagar um preço, seguir Jesus é muito difícil, é muito complicado e várias pessoas pregam dessa maneira. Mas eu queria te mostrar de uma forma diferente, de uma forma mais suave, porque a palavra de Deus fala que o fardo e o jugo que Jesus ele carrega por nós é muito mais suave, é muito mais leve, e isso faz com que a gente consiga realmente carregar a nossa cruz e seguir em frente. Agora, eu te pergunto, realmente é muito difícil mesmo seguir a Jesus? E eu vou dar alguns exemplos aqui, porque as pessoas começam a colocar um peso tão grande para poder seguir Jesus, uma coisa tão enorme, elas criam um monstro, porque a própria palavra de Deus já fala. Jesus fala que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, ele tomou isso sobre ele para que a gente pudesse caminhar, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E se a gente crê nisso, nós entendemos que seguir Jesus é algo que está natural e pode ser alcançado, porque Jesus ele já preparou o caminho. Por mais que a porta seja estreita, que o caminho seja estreito, ele tem uma direção. Jesus ele já nos ensinou como chegar lá. O que a gente precisa é somente confiar e seguir o direcionamento dele. Vou dar um exemplo aqui que as pessoas ficam falando que é difícil seguir Jesus, andar nos caminhos de Deus. Realmente é. Imagina, nossa, é muito complicado eu parar de ter que ir na balada, curtir, encher a cara, ficar tonto,
fazer a pegação, 10, 5 meninas numa noite, 2, 3, 4, 5 caras numa noite, eu sair embriagado de carro, bater, atropelar alguém, matar alguém. Nossa, isso realmente é muito complicado. Como é que eu vou parar de viver tudo isso para poder seguir Jesus, né? Como é que eu, estando casado, realmente não vou poder ter outra mulher lá fora, trair a minha esposa? Nossa, que jugo pesado. Como é que eu vou deixar de fazer isso? E a gente começa a colocar, e se vocês entenderam, tudo isso que eu dei de exemplo é pecado. São coisas que não vai trazer nenhum tipo de benefício, de felicidade. Pode ser até momentânea, mas na hora que você acorda, que você está sóbrio, na hora que a bomba explode, você vai ver que tudo aquilo que você achava que era um fardo pesado para seguir Jesus, que você estava falando que tinha que abrir mão, na verdade, aquilo ali tudo vai trazer tristeza, desgraça na sua vida e só prejuízo. E aí você vai entender que com Jesus tudo caminha certo, tudo caminha bem, de forma prazerosa, em paz, com saúde, com esperança. E por mais que venha momentos difíceis, Jesus, ele já preparou em cada momento da nossa vida um momento para a gente lutar, crescer, aprender e vencer. Porque a vitória não é essa agora que nós estamos olhando, que a gente está falando que é vencer, mas a vitória em Cristo Jesus é algo muito mais além, porque Deus, ele não é um Deus do nosso tempo de agora, ele é um Deus atemporal, ele não está medindo o momento de agora e a vitória de agora, mas sim a vitória da nossa salvação, da nossa alma, que é a vida eterna. Essa é a grande diferença para aqueles que seguem Jesus e entendem que o fardo de Jesus é muito mais leve, muito mais suave, que o preço a ser calculado é muito mais simples do que a gente imagina. E é a gente que fica colocando um monte de ingredientes que simplesmente faz a balança pesar para o lado ao contrário. E isso são sugestões que o próprio inferno faz na nossa vida para que a gente não entenda que caminhar com Jesus é muito mais simples. O preço de caminhar com Deus não custa nada, porque todo o preço, tudo aquilo já foi pago na cruz. E Jesus, ele fez isso por você. Jesus, ele fez isso por mim. E basta a gente entender que aquilo que Deus quer para nós é muito melhor. É por isso que Paulo, ele deixa bem ressaltado que a gente não pode olhar para as coisas que estão para trás, mas que nós devemos seguir para aquilo que está para frente, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo, que é Cristo Jesus, a salvação. E aí nós começamos a entender que seguir Jesus é realmente ir na contramão que as pessoas estão indo na sua maioria. É ir na contramão do que o mundo fala que nós devemos fazer. E mais só que isso é de uma forma prazerosa, é de uma forma tranquila, de uma forma suave. E eu creio que eu sendo filho de Deus, servindo a Deus, seguindo os mandamentos dele e entendendo todo esse curso, eu consigo ter uma vida mais do que abundante, mais do que abençoada. E eu não deixo de fazer nada que não esteja dentro daquilo que Deus quer para a minha vida e que pode me trazer uma grande prosperidade. Então entenda que o custo de seguir a Jesus, por mais que as pessoas tentam colocar um peso muito grande, não é bem assim que funciona. E eu creio que por mais luta que nós vamos ter, por mais tribulações que nós vamos passar, se a gente acreditar que o mesmo Deus que foi capaz de tirar o povo da escravidão, o mesmo Deus que foi capaz de abrir o mar vermelho, fazer fogo cair do céu, tirar Daniel da cova dos leões, livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha e tantos outros milagres, ele também é o Deus que vai cuidar de nós e vai nos abençoar. Eu espero que vocês possam ter aprendido muito sobre as parábolas de Jesus, que sua mente possa ter aberto, que você possa ter entendido sobre a semeadura, sobre esse amor incondicional que Jesus tem por nós, que ele é capaz de fazer qualquer coisa para poder tirar a gente desse mundo, das garras de Satanás e fazer a gente ter uma grande vida, e que você possa entender que o preço, por mais que as pessoas digam que é alto, na verdade é o melhor preço que temos que pagar, porque Jesus, ele fez tudo por nós, e o que nós estamos fazendo não é nem 1% daquilo que nós devemos de fazer. E que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa crescer muito e que você vai ter uma ótima semana. Até o próximo estudo, um grande abraço.